grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. 18h33. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele
Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e à frente deste lindo trabalho, nosso coordenador, irmão Paulo Tadeu. E hoje estamos com um assunto muito importante aqui, o nosso irmão e psicólogo, Jonathan Saraiva. Os irmãos já conhecem ele, né? Paz, Senhor, irmão Jonathan. Paz, Senhor, Matainê. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão participando aí ao vivo e também vão assistir depois a gravação no canal do YouTube. Quero te convidar neste momento você já deixar aí o seu like e já ir compartilhando. Qual é o tema de hoje, irmão Jonathan? Suicídio, a mentira da morte para acabar com o sofrimento. Olha só que tremendo. Você conhece alguém que tentou cometer suicídio? Ou você que está na escuta já tentou? Se você conhece alguém que já tentou cometer suicídio, ou você já pensou, né? Não perde essa programação, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje. Amém. Eu creio. Talvez você esteja na igreja e ainda esteja com esse tipo de pensamento, né? Porque acontece, né? Então, presta atenção, não perde nem um segundo sequer dessa programação. E não vai dar tempo de ouvir hino, não vai dar tempo de nada, né? Vamos tocar direto, né, irmão Jonathan? Vamos tocar, então, estou à disposição. Irmão Jonathan, o que é suicídio? O que é suicídio? É quando a pessoa tira a sua própria vida, né, irmã Tainé? E claro que existe toda uma questão que envolve, né, o suicídio, não é simplesmente o fato da pessoa tirar a sua vida, né, porque tem todo um contexto que preconiza, né, o ato da pessoa se suicidar. E hoje o suicídio ele está, na verdade, entre os maiores motivos de morte de adolescentes no mundo. No mundo. Então, é uma das maiores causas para que jovens entre 12 e 18 anos tirem as suas próprias vidas. Porque a adolescência é um período muito crítico ali, cheio de conturbações, cheio de dúvidas, questionamentos, dificuldades da interpretação da identidade, enfim. Então, acaba surgindo todo este contexto negativo, né? E o adolescente, então, acaba tirando a sua vida. Você que tem alguma dúvida, pode mandar ali no chat a pergunta. Claro, pode colocar ali no chat, sim. Coloca no chat ali a tua dúvida, o teu questionamento. Nós vamos também deixar no chat o telefone do irmão Jonathan Saraiva, se você quiser depois fazer um acompanhamento, né, irmão Jonathan? Claro, pode entrar em contato com o irmão Jonathan. Amém. Então, vamos iniciar então, irmão Jonathan. Com certeza. Eu vou deixar que ele fale hoje, eu não vou me esforçar para não interromper. Deixar ele falar bastante, né, porque... Fica à vontade, Mataine. A gente fica assim, quem é que fala mais? Sempre surgem, no meio da interação, do diálogo, sempre surge alguma coisa. E é importante a gente falar, por mais que seja algo que
para nós cristãos pareça ser corriqueiro, ou que a gente já tenha conhecimento suficiente sobre isso. É sempre bom a gente ir abordando temáticas como estas, por mais que a gente também tenha conhecimento de que o suicídio é um pecado e nós, se o praticarmos, vamos para o inferno. Nós precisamos, né, falar sobre esse assunto. É um assunto muito pertinente e talvez alguém possa questionar, né, se o suicídio de fato ele conduz uma alma para o inferno. É bem simples, né, de responder uma pergunta como essa. Se a Bíblia nos ensina a não matarmos, a Bíblia também está falando de não nos matarmos, porque o único que tem direito de tirar ou dar a vida é Deus, né? Já tem um comentário aqui no chat da Rosilene Rodrigues, ela disse assim: eu na minha adolescência tentei com 13 anos de idade, mas graças a Deus eu tive um encontro com ele. Hoje eu sinto a alegria e o amor de Deus na minha vida. Vou contar também uma experiência que eu passei um dia. Eu estava no culto e estava tudo bem. Não tinha nada assim que fosse muito horrível. Mas eu estava com um problema e eu não conseguia resolver. E eu estava no culto. E no culto ali, irmão Jonathan, veio uma voz nitidamente assim no meu ouvido: por que tu não te mata? Bem assim, eu fiquei pensando: o que é isso? Isso não é Deus. E já repreendi. Aí teve um tempo também que aconteceu uma situação com uma pessoa, um líder, e eu congregava em outro ministério, né? E aconteceu uma situação e eu pensei em cometer suicídio, me jogar de uma sacada. Olha só, sendo cristã, imagina só. Aconteceu que um líder me chamou de filha de Belial, olha só. Nossa. Uma situação bem complicada, assim. Ele estava com problemas, né? Cristãos também têm problemas, né? Naturalmente. Todo mundo tem problemas, né? Mas aconteceu essa situação, faz já alguns anos, né? E eu pensei assim, nossa, e Satanás veio na minha mente, o diabo veio, né? E disse assim: viu, todo mundo sabe agora que tu é minha. E já me veio a minha infância, quando eu ouvia da minha mãe que eu era isso, que eu era aquilo. E me veio muita coisa na minha cabeça. E eu pensei: eu vou pro inferno mesmo, então já vou acabar com isso logo de uma vez. Porque tem pessoas que veem isso na mente da pessoa, é horrível. E para te lutar contra aquilo ali. Porque vem aquela voz e ela domina a tua mente. Sim. Eu creio que isso acontece com muitas pessoas. Com certeza. Hoje no Brasil, por exemplo, mais de 12 mil pessoas se suicidaram no ano passado, em 2020. É um dado bem estarrecedor, foi um ano recorde em que as pessoas tiraram suas próprias vidas. No ano passado foram 12.765, ou melhor, no ano retrasado, em 2019, haviam sido 12.765 pessoas que tiraram suas vidas, e agora, em 2020, o ano passado, foram 12.895. É uma alta no número, não tão alta assim, uma porcentagem tão alta, mas houve uma elevação, que foi uma taxa recorde nos últimos anos, e isso tende a crescer cada vez mais devido aos efeitos da pandemia, né? 2021 a gente ainda não tem esses dados, mas provavelmente serão dados bem alarmantes também. E é tão sério o assunto que existe um mês no ano, que é o mês de setembro, que se chama Setembro Amarelo, né? Uma campanha que existe, e essa campanha ela visa fazer a disseminação, né, de atitudes preventivas, de cuidados, de autovalorização, né, de valorização da vida. Tem um número que fica disponível para as pessoas entrarem em contato para fazer acolhimento. Tem educadores sociais, psicólogos, terapeutas que fazem um auxílio para essas pessoas que estão pensando em tirar suas vidas. Então, assim, é algo que é bem alarmante hoje na nossa sociedade, tanto a nível mundial quanto nível nacional. Então, isso que a irmã comentou é exatamente como funciona. A pessoa, ela entra, não simplesmente toma a decisão de se suicidar. A pessoa não se acorda e se mata. Então, a pessoa, ela desenvolve isso a longo prazo, que é o que nós chamamos de estado mental suicida. Então, o suicídio ele é só a consequência de um estado mental em que a pessoa não valoriza mais sua própria vida. Então, como que isso começa? Começa na zona dos pensamentos, né? A pessoa começa a pensar e não só pensa
em se matar, em tirar sua vida. Não é somente aquela ideia de que vai se matar, que eu vou me suicidar, eu vou morrer, eu vou tirar minha própria vida. A pessoa começa, ela desvalorizando a vida. Quando ela pensa assim, qual é o sentido de eu estar aqui? Que razão tem isso? É por isso que o suicídio está diretamente ligado com a depressão, porque a depressão ela tem essa mesma reação, né, em um quadro em que a pessoa é diagnosticada, a pessoa está em depressão, ela tem esse mesmo sentimento. Então, o suicida, ele geralmente foi um depressivo, né? Então, porque a pessoa não valoriza o ato de viver, né? Esse algo tão maravilhoso que nós temos, o privilégio de ter, que é a vida. Então as pessoas não valorizam mais, aí começa a pensar que a vida não tem mais sentido, e aí tem esse pensamento de morte. Então tem como descobrir, ou tu conseguir, por exemplo, se o teu filho tá com esse sentimento, ele dá sinais, então. Sim. A pessoa, não é aquela coisa que nem tem gente que diz assim, eu já ouvi muito isso, quem diz que vai se matar não avisa, se mata de uma vez. Na verdade, a pessoa avisa sim, ela dá sinais. Nem sempre. Não, mas algumas dão sinais. Sim, a grande maioria. Todos têm que ser levados a sério, né? Sim, sim. Mas nem sempre. O suicida, ele deixou-se mostrar que ele tinha esse desejo. Na verdade, assim, eu não tenho dados, mas a grande maioria só vai descobrir mesmo quando a pessoa ela sai do processo de ideação suicida e ela vai para a tentativa, que é todo um processo. Nós vamos falar sobre isso. É o pensamento suicida, a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio. Então não é simplesmente assim como eu falei, a pessoa acordou e vou me matar hoje. Então começa no pensamento. A pessoa simplesmente desvaloriza a vida, acha que não tem razão, não tem sentido viver, e aí começa a ter pensamentos de morte. Mas será que morrer não seria melhor? Não é pensando assim, eu tenho que morrer, eu vou me matar. Mas será que morrer não é melhor do que isso que eu estou vivendo? E aí se instaura esse processo que ele é cada vez mais vicioso, cíclico, e porque vai o espírito da morte ele entra ali também. Exatamente, né? É por isso que eu hoje estava de tarde pensando um pouquinho antes de vir para cá e me veio essa frase: a mentira da morte para acabar com o sofrimento. E nós vamos entender por que isso. A morte mente pra gente que é melhor nós morrermos do que vivermos naquela determinada situação. A gente ouve falar sobre pessoas que têm uma vida, tu olha assim, nossa, uma vida perfeita, e de repente se matou. Se matou. E existem vários exemplos, né, de artistas, músicos, famosos, bem estabilizados economicamente, financeiramente, que a gente olhava e pensava assim, nossa, a pessoa, né? E de repente, do dia para a noite, acabaram tirando suas próprias vidas. Então, é isso que acontece. O que a pessoa está alimentando, qual os pensamentos que ela está tendo. Como é que tu vai saber? E aí é que entra, irmã Tainê, essa questão que a irmã falou antes. Como que a gente vai saber o que a pessoa está pensando? A não ser que ela fale sobre isso. Ela vai ter que ter muita afinidade com alguém para poder falar sobre esse assunto. Botar para fora. Muita, ou... Por exemplo, o adolescente está sempre no quarto. Não sai do quarto. É um risco. É um perigo. É um perigo por quê? Porque não se sabe o que está acontecendo dentro daquela dimensão mental. Tu não tem como saber. Só que é notório não o que a pessoa ela manifesta em si, mas o cenário pode nos trazer muitas informações. Por exemplo, assim, um cenário em que a pessoa, nitidamente, ela não tem prazer na vida. Não faz nada. No caso dos adolescentes. Não pensa num futuro. Fica ali dentro do quarto, não tem expectativas, não tem pretensões, não tem projetos de vida, conversa com a pessoa não demonstra interesse, prazer e satisfação no ato de acordar pela manhã, viver a sua vida, sabe? Projetar, se planejar, trabalhar.
Por isso que isso está muito ligado. A gente vem falando muito sobre isso aqui nos nossos programas, né? Pelo menos nos que eu tenho participado, sobre a questão da depressão, né? E tem a depressão infantil, tem a depressão adolescente e, assim, consequentemente, no adulto, tem a depressão do idoso. A depressão, ela pega qualquer um, não tem faixa etária. Então, claro que aí de formas diferentes, né? Sintomas diferentes, manifestações diferentes, mas... A depressão é um sinal que antecede o suicídio, pode anteceder o suicídio. Sim, o depressivo pode não se suicidar e o suicida pode não ser depressivo, mas eles estão muito correlacionados. A grande maioria, como eu disse antes, não tenho dados aqui porque não me ative nessa questão, mas a grande maioria está inerente um ao outro. O suicídio à depressão e a depressão ao suicídio, consequentemente. Então, um sinal de alerta. Aqui a Elisandra botou aqui no chat, ó. Conheço uma pessoa que sempre está se queixando, murmurando, se fazendo, digamos, de coitada. Nunca está bem. Fala, acho que estou com depressão, mas a pessoa não se ajuda. Já mostramos o caminho a ela. Mas não se ajuda. Como lidar com uma pessoa assim? Bom, o primeiro passo é a pessoa querer se ajudar. Não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. A única coisa que a gente pode fazer é, de uma forma ou outra, conscientizar essa pessoa de que ela precisa de ajuda. Ela tende a se conscientizar. Mas não tem como tu ajudar alguém que simplesmente não quer. É impossível isso. Isso tanto nas leis espirituais quanto nas leis naturais, né? Então, Deus, ele só vai abençoar, né, quem estiver apto para ser abençoado, quem estiver preparado, quem quiser ser abençoado. E na nossa vida também, se há uma necessidade, como suprir a necessidade de alguém que não quer ajuda, né? Claro que daí acontecem casos complexos, por exemplo, vamos supor a questão da depressão, em que a pessoa entra num quadro de depressão em que ela não pode corresponder mais por si mesma, porque ela corre risco de vida. Então aí, claro, pessoas precisam intervir, internar, né, e criar-se, então, uma forma de tirar aquela pessoa, proteger essa pessoa, tirar essa pessoa daquela condição. Aí é um caso muito extremo. Agora, a pessoa tem condições de optar, de escolher e não quer, aí não há muito o que fazer. Não tem, só orar e jejuar para a pessoa e... Exatamente. E era isso. E, irmão Jonathan, os sinais de alerta, assim, que são mais visíveis. Eu acho que a gente vai ter que ter a parte 2. É um assunto... Não sei se é possível. Sim, é possível. Sempre Segunda-feira que vem. Sempre é possível. Aí a gente pode conversar bem devagar, a gente está no início ainda. Uhum. Então a gente já pode mastigar bem esse assunto, porque é um assunto que é de extrema importância. Sim. A gente vê que, assim, ó, depois que iniciou essa pandemia, aumentou realmente o suicídio, não só no Brasil, mas em muitos países. Sim. Porque as pessoas estão mais trancadas em casa, estão mais isoladas, estão isoladas literalmente, né? Então, aumentou bastante. Sim. Teria essa possibilidade de ter uma segunda parte? Então, claro, perfeito. Então, a gente pode falar bem tranquilo, sem pressa. Ótimo. Podemos sim. Então, irmão Jonathan, quais são os sinais, assim, que tu me diz assim, ó, a pessoa tá ali, essa pessoa, existe um grande risco dela estar com pensamentos suicidas. Tá, deixa... Sinal de alerta. Eu só concluir esse ciclo para a gente poder ter essa visão ampla de como que funciona. A jornada do suicida. Perfeito. A pessoa que se mata de fato, né? Então, começa nos pensamentos. A pessoa vai, né, pensando, mas ela ainda não idealiza o suicídio. Ela só pensa, como eu falei, na desvalorização da vida, que a morte pode ser melhor, né? Talvez essa sua pergunta, irmã Tainê, fique mais conveniente para o próximo programa. Porque então vamos deixar essa para o próximo programa. Porque daí a gente pode falar da questão da prevenção e do tratamento. Perfeito. E hoje a gente explica o que é em si, e aí os irmãos ficam, né, mais informados de como que é o funcionamento disso. Perfeito. Então, por quê? Porque vai ter bastante subsídios, né? E tem alguns irmãos interagindo aqui, então a gente pode pegar essas interações e também aproveitar. Então, irmã Tainê, a pessoa sai dessa situação, esse estado de pensamento, onde ela fica desvalorizando a vida, pensando que não vale a pena. E aí, por que isso acontece? Porque a pessoa, ela sente, por causa das circunstâncias, por causa das suas vivências, das suas experiências, que a dor que ela tem é tão grande que ela não vai conseguir suportar vivendo. E eu digo isso, eu comentei aqui na terça-feira passada, junto com as irmãs da União Feminina, no programa Restaura Mulher,
E eu falei sobre isso. E reitero porque provavelmente o público hoje é outro, né? O sofrimento psíquico, a pessoa que ela sofre emocionalmente, ela sofre mais do que uma pessoa que está com uma dor física, fisiológica. Porque ela não tem recursos, ela não sabe como reagir àquilo. Né? Ela fica isolada dentro do seu próprio mundo, em uma realidade abstrata, sabe? Então ela não consegue escapar daquilo ali. Uma realidade que ela mesma criou. Sim, exatamente. Muitas vezes até existe sofrimento, que nem a gente lida com dependentes químicos. Existe, não, muitas vezes existe sofrimento. Sim, familiares de dependentes químicos sofrem muito. Muito. É muito sofrimento. Tu aguentar uma pessoa que te bate, te trai, vende tudo que tu tem. É horrível. É horrível. Com certeza. E aí, imagina só, aí uma mãe, por exemplo, vê o filho nessa situação. Aí vem o diabo, culpa ela. Além de culpar ela, vai lá e faz um ninho na mente dela. E ela não tem Jesus. Sim. É uma realidade. E aí o diabo ainda vai lá e fuzila e piora ainda a situação na mente dela. E então é muito importante trazer esses temas que são relacionados a essas situações, irmã Tainê. Porque eu dou glória a Deus pela tua vida. Eu sempre fico feliz quando tu me convida. E eu vejo assim que tu tem essa inclinação para buscar e ter essa sensibilidade de saber que assuntos tratar. E às vezes a gente não imagina. Estou sentindo a presença de Deus falando isso. Estou me arrepiando aqui. Porque eu lembro de um assunto que tu trouxe aqui pra gente falar, que foi a questão da culpa, quando a pessoa não consegue se perdoar. E a partir desse programa, e claro, fora todo o contexto do assunto, que teve muitas interações, pessoas participando, e também o assunto foi um assunto bem interessante. A gente acho que falou 2 vezes, a gente fez parte 1 e 2, né? Sobre essa questão do perdão, né? E com esses programas, uma pessoa entrou em contato comigo. E ela estava exatamente com esse problema. Glória a Deus. E a gente fez o tratamento, né? E ela foi curada daquela dor. Glória a Jesus. Então foi tremendo. Ela não conseguia perdoar a si mesma por causa de um relacionamento, né, patológico, simbiótico que ela estabeleceu com o próprio filho ao longo da vida. Né? Então, o programa que trouxe um assunto, né, que foi, né, esse baseado... é o que ele ouviu, né? Fora os testemunhos que a gente recebe, exatamente. Né? Meu Deus, são muitos testemunhos. Esse foi o que mesmo. eu vivi, eu atendi a pessoa, a gente fez Realmente. terapia juntos, né? Eu faço terapia online, então a pessoa não era daqui da cidade, era de longe, mas ela tinha essa necessidade, me buscou, né? Ela pegou contato aqui no programa. E, glória a Deus, que ela está abençoada. Ela disse, e ele está disponível para a terapia, né? Sim, estamos disponíveis. Tem sim, o telefone aí no chat e precisando pode enviar mensagem e solicitar. Vamos continuar. Então, assim, a pessoa ela fica nessa situação porque ela é uma dor tão grande, irmã, tão grande que ela não consegue se suportar. E aí ela começa a ver assim, puxa, a vida não tem muito sentido. Talvez seja melhor não viver. Aí quando isso passa de uma fase para outra, quando fica mais complexo, aí vai para a fase da ideação suicida. A pessoa começa a idealizar o suicídio. Como que ela vai fazer? E aí essa é a fase da projeção. Ela começa a calcular como que isso pode ser feito. Ela começa a pensar que ela pode se jogar de uma ponte, que ela pode se jogar de um prédio, que ela pode se cortar, dar seus pulsos, né, que ela pode se enforcar, dar um tiro na cabeça. Eu ouvi jogar de um um carro jovem contra um caminhão. Eu ouvi de um jovem, ele se cortava. E ele disse que ele preferia sentir a dor do corte do que a dor que ele sentia, que ele se cortava, para parar de sentir aquela dor na alma. Exatamente. Esse é um comportamento que é comum entre os suicidas. Muito comum. E era isso que eu ia falar agora, seria o próximo ponto. Por que eles praticam a automutilação? Que é usar giletes para se cortar, ou a própria faca, cortam os braços, as coxas, sabe? Geralmente são em lugares que as pessoas não veem. Que as pessoas não vão ver. Não vão ver. Né? Elas botam nas coxas, nos braços. Porque essa dor que ele vai sentir quando se automutila, ela acaba reduzindo a dor emocional. Porque ele fica ali pensando naquela dor, né? E aí não pensa na dor que ele está ali emocionalmente sentindo, né? Mentalmente sentindo.
E a gente sabe, são muitas pessoas que fazem Sim. isso. Muitas mães que têm filhos na igreja passam por isso. Passam, Dani. Passam por isso. Passam. A Juliana Não- Batista... Oi, desculpa. Não vamos, né, claro, faltar com ética e falar, mas eu já atendi casos assim. Não é um, nem dois. Né, de Aleluia. nossos irmãos. Então, não é assim que é uma ação diabólica somente. Tem É uma muito mais questão, além. né, histórica daquela pessoa, tem uma questão ali espiritual, mas tem uma questão emocional também. E tem a questão do cérebro da pessoa. Porque existe um tabu no meio evangélico que a pessoa que é crente não tem depressão. Sim. Isso é uma coisa assim, ó, que eu acho cúmulo É, falarem isso. Tem um comentário aqui da Juliana Batista, nós já vamos ler. Mas olha só, o meu filho, ele tem 16 anos. E ele se cortou várias vezes, tentou se suicidar mais de 20 vezes. Foi uma coisa assim, ó, terrível que eu passei, terrível, meu Deus. E eu fiz campanha de jejum, oração, eu passei por isso na pele, eu sei o que eu tô falando, né? E eu não queria dar medicação controlada para ele. Aham. Porque eu pensava assim... Não, meu filho não é louco. Onde é que já se viu da medicação controlada? E aí eu conversei com o pastor disse assim, Tainê, deixa eu te explicar uma coisa. Aí ele me explicou que o cérebro dele não produzia determinada substância, coisa. Eu disse, tá bom, vou dar a medicação. Pronto, acabou o problema. Porque a parte espiritual estava ok, estava tudo certinho. Não que Deus não possa curar, Deus pode curar. Claro que pode. Mas Deus tem que trabalhar na nossa vida também. Sem dúvida. Então, Eu não Deus vou tem a meter maneira dele. Nessa questão, porque Sim. parece que é tão importante falar sobre isso que todos os programas que eu participo, Se eu fala tenho que sobre isso. falar que não é só espiritual, tem uma questão. Eu vou só frisar isso, porque tem os irmãos que estão aqui interagindo, né? Já estamos com 34 irmãos participando. Compartilha, né? Pouco perto. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, com certeza, tem que compartilhar. Mas o que eu vejo assim, irmã Tainê? E eu tenho falado muito sobre isso. Nós somos um ser tripartite, somos tricotômicos. Então a gente não é três personalidades como é Deus, nós somos uma trindade. Nós somos uma tricotomia. É uma personalidade só, uma pessoa só, um ser só, mas que é estruturado de três formas: corpo, alma e espírito. Se uma dessas partes não estiver bem, prejudica consequentemente as outras. Se o meu espírito não está bem, eu não estou em uma vida, um relacionamento bom com Deus, eu vou prejudicar a minha alma e o meu corpo. A minha alma, as minhas emoções, o meu corpo físico vai se sentir debilitado com isso. Se o meu corpo físico não estiver bem, eu não cuidar da minha saúde, tiver uma vida desregrada, né, uma vida sem planejamento, me alimentar mal, não praticar exercícios físicos, eu vou sentir na minha alma, as minhas emoções vão se abalar com isso, e o meu espírito vai se abalar. Pessoas vão deixar de vir na igreja, vão começar a colocar empecilho, vão deixar de buscar Deus por causa desses problemas. E isso é muito correlacional. E a mesma coisa da alma. Se as minhas emoções não estiverem bem, se eu estiver me sentindo debilitado, com as minhas emoções fragilizadas, sem gerenciar isso, o meu corpo vai sentir. Nós já falamos sobre as doenças psicossomáticas, as coisas que a gente sente no corpo por causa da mente, e o nosso espírito vai ser prejudicado com isso. Vai se abrir uma brecha no mundo espiritual para que Satanás entre e haja. Vai se abrir uma brecha para que a morte entre, como é a temática do que nós estamos falando, essa mentira da morte, para que a gente simplesmente perca o sofrimento. Não vou deixar de sofrer e vou me matar. A morte mentindo para a gente, que a gente vai deixar de sofrer. Então, por isso que tem essa questão da automutilação, que está dentro dessa parte que nós estamos falando, no processo, dessa etapa, que é da ideação suicida. A pessoa começa a idealizar, projetar, e ela começa a se automutilar. E aí, depois é que vem a etapa da tentativa, que antecede o ato em si de suicídio, e aí acabou, né? Fim. Olha só, a Juliana Batista colocou aqui, ó. A paz, bênção de Deus. Tem um parente muito afetivo que vive falando em se matar. Ele vai na igreja e faz campanha, mas está sempre reclamando de solidão e diz que é melhor se matar. Misericórdia. Pois é um caso típico, irmã Juliana, de uma pessoa que está dentro desse processo que nós estamos falando. E muitos, eles têm esse tabu. Se eu for no psicólogo, vão me chamar de louco. Imagina, tô na igreja, tô tomando ceia, vão me chamar de louco. Até eu ouvi um comentário que quem tem problemas psicológicos tem que conversar com o pastor, não é? Sim. Claro, o teu pastor, ele vai te aconselhar, com certeza. Claro. O melhor conselho vai vir do teu pastor, mas tem situações que precisa de um tratamento. Deus deixou os médicos. Exatamente.
Então é necessário um acompanhamento médico, e a gente vê que muitos não procuram ajuda. Eu digo isso por mim, pela minha família, porque eu vivi isso na minha família, e eu pensava em não procurar ajuda por causa dessa coisa, não, vão dizer que meu filho é isso, vão dizer que meu filho é aquilo. Então não pense assim, se você precisa de ajuda, peça ajuda. E é tão lindo, irmã Tainê, e isso é algo que tem que ficar registrado nos nossos corações, que me veio agora. Isso, eu nunca falei sobre isso, nunca tinha nem pensado sobre isso. Mas Lucas, por exemplo, que é o evangelista da Bíblia, que escreveu um evangelho inteiro que está registrado hoje no manuscrito que nós temos. Lucas era médico. Exatamente. E há coisas que foram registradas somente no ponto de vista de Lucas que são extremamente relevantes para nós. Porque ele registrou no ponto de vista que ele tinha como médico. Claro, baseado numa revelação, foi, né, inspirado por Deus, mas só coisas que foram registradas por Lucas trazem aquele sentido. Então, por exemplo, quando Jesus estava no Getsêmani e ele estava em estado de agonia e ele suou gotas de sangue, o único registro é Lucas, o médico, falando de um ato. E ele entendia o porquê que aquilo acontecia. Ele sabia que era porque Jesus estava com os níveis de estresse extremamente elevados. E ele sabia que era importante deixar isso registrado para que hoje nós soubéssemos como Jesus estava sentindo naquele momento. Que é um ato chamado, a gente conhece, hematidrose. Então, Jesus estava ali suando gotas de sangue justamente porque ele estava num nível de estresse tão grande. Ele mesmo registra, e Lucas registrou isso, falando que Jesus falou para os discípulos que estavam com ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só. Então, Jesus estava triste, Jesus estava emocionalmente abalado naquele momento ali. Né? É notório, é um fato que a Bíblia registra. Em outras versões vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Outros vão dizer: estou profundamente triste até a morte. Mas o sentido é o mesmo, que é uma necessidade emocional que Jesus tinha. Então, assim, há questões espirituais que estão relacionadas com questões naturais, emocionais. Nós somos seres emocionais. Deus nos mostra que Ele é emocional. Deus fica triste, Deus fica irado, Deus fica alegre. Então Deus é um Deus emocional, que quando ele soprou, e aí é um outro assunto que eu comento, até estava ministrando num congresso regional de jovens nesse final de semana, falei sobre isso, não vou me ater aqui porque vai fugir do tema, mas quando Deus soprou o fôlego de vida em nós, ele botou parte dele em nós, e nós somos emocionais porque Deus é emocional. A irmã Elisandra colocou aqui: se Jesus estava assim, imagina nós, misericórdia. Se Jesus estava assim, imagina nós. Porque Jesus, ele veio para nos mostrar que nós somos frágeis. Ele se fragilizou para nos mostrar que mesmo estando frágeis, nós podemos vencer o mundo. Por isso que ele disse: olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, sendo como vocês são. Então, Jesus, mesmo sendo frágil, mostrou para nós que é possível vencer. E nós, na nossa fragilidade, também podemos vencer como Jesus venceu. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, né? É nele que tem que estar. Pode continuar, Jonathan. Então, assim, né, falando ainda sobre essa questão do processo, né, do suicídio. A pessoa sai da questão da ideação e ela vai para a tentativa. Aí ela tenta. Como que ela vai fazer isso? Aí ela pode tentar se enforcar, a corda arrebentar. Ela pode tentar jogar o carro contra um outro veículo, tentando se matar. Ela pode dar um tiro, não morrer, né, e ficar naquela situação ali deplorável, mas não morrer. Então, assim, existem várias formas. A pessoa tentou. Então, para ver, começou, olha como que começou isso. Existe um início. Não é do dia para noite, como tu falou, né? Não é simplesmente sair tentando, não. Começou lá, dando espaço para pensamentos de desvalorização da vida, né, sentimentos negativos, a nutrição de outros sentimentos, né, como ódio, como ressentimento, culpabilidade, né? Então, isso tudo vai maximizando os sintomas que a pessoa vai sentindo naturalmente. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise para saber se a gente não está, né, também se sujeitando a isso, né? Se nós não estamos, daqui a pouco, frágeis a ponto de nos vermos em uma situação, em um contexto como esse. A Miriam Nunes está perguntando: e por que sempre é enforcado? É um espírito? Não é sempre. Nem sempre, mano. É que talvez... O que a gente mais seja sabe, comum, né? Seja comum. É mais porque comum. É mais fácil.
né? É mais simples comprar uma corda, se enforcar, né? Porque não é tão simples arrumar uma arma, por exemplo. Não é tão simples subir num prédio e se jogar. Então, existem várias formas. Tem pessoas que se matam a facadas, por exemplo. Pessoas que têm, né, um outro nível aí de capacidade. Mas eu acho que o suicídio é bem difícil de se matar acho que é mais difícil, né? Como? A facadas, É muito difícil, mas acontece. Porque, nossa. Acontece. Olha só, Filipenses 4, 6, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, uma das dicas, né, se a pessoa já está pensando nisso, é volta enquanto é tempo. Volta, exatamente. Pega e tem ali no 8 um filtro ali, né, de pensamentos que tu pode pensar. Lê ali Filipenses 4, a partir do versículo 8 ali, que Deus vai te ajudar. E como a gente estava falando ali, Matane, o suicídio em si, esse processo, né, suicida, ele acontece, na grande maioria das vezes, silenciosamente. As pessoas não veem. E quando acontece, já está instaurado aquela idealização toda na mente da pessoa, né? Então, recobrando para que fique bem fixo aos irmãos que estão participando. Tem o pensamento suicida, que existe, né, o estado mental suicida. Não é, porque o suicídio já é o ponto final, acabou, se matou. Mas existe o estado mental suicida, que é o pensamento de se suicidar, a ideação, quando a pessoa começa a projetar, e a tentativa, que é quando ela está à beira da própria morte, de tirar sua própria vida. Então, tem toda essa questão. Só que esse processo, até chegar na tentativa, e veja, a tentativa não é porque a pessoa simplesmente está querendo chamar atenção. Porque, irmãos, isso tem gente triste, que é horrível. Isso. Ai, tá querendo chamar atenção, tá se cortando porque tá querendo... Irmãos, não faça isso por amor que tu tem pela tua alma e pela alma pela qual você está direcionando isso. Não é porque a pessoa está tentando chamar atenção. Imagina a pessoa que quer chamar atenção vai estar se cortando. Não, é algo que está relacionado com o sofrimento dessa pessoa. E tão grande o sofrimento, porque quem é que gosta de se cortar, de sentir dor de corte? Não. Quando tu corta, entra uma felpa no teu dedo, tu já fica... Olha só, a Elisandra colocou aqui no chat, ó, nós conhecemos um irmão muito humilde, que veio para Rolante... Eu não vou citar aqui a cidade, né? Quando chegou aqui, tomava uma caixa de remédios. Deus libertou ele. Mas quando ele voltou para sua cidade natal, ele concluiu o suicídio, pois já tinha tentado. E tinha casos na família dele de se suicidar enforcado. Ele se desviou quando voltou para lá. Deixou registrado no Facebook uma mensagem de felicitação para o outro ano de uma data comemorativa. Ou seja, já sabia o que ia fazer. Eu sabia. Estava E idealizando. também existe aquele espírito, nós já falamos sobre isso com o pastor Carlos Alberto aqui em um dos programas, um espírito maligno que age nas famílias, né? Claro. Então, por exemplo, se... Por trás de toda a realidade natural existe a realidade espiritual. O mundo físico, ele é um... Ai, agora me faltou. Ele é o reflexo do mundo espiritual. É. Tudo começa lá no mundo espiritual e aí ele vem para o mundo físico. E existem sim espíritos que rondam espíritos de suicídio que rondam as famílias, né? Sim. Então não é só essa parte. Claro. E tem essa questão que ela é transgeracional. Então, se ocorrer um caso de suicídio na família pregressa dessa pessoa, né? Então, por exemplo, se um pai, uma mãe, um avô, um tio, um irmão, qualquer pessoa, né, da linhagem desse indivíduo tentou suicídio uma vez ou se matou, é necessário que haja um cuidado ainda redobrado, porque a tendência é que esse comportamento ele seja transgeracional. Né? E aí, claro, tem a questão espiritual, como nós estamos falando, que aquele espírito vai agir em prol do prejuízo daquilo ali. Há legiões de demônios, há principados, há potestades que trabalham, né, exclusivamente, de forma planejada, de forma sistemática, para interferir no projeto de Deus na nossa vida. Imagina? Então, se nós temos essa concepção de que há
uma preocupação espiritual, há uma preocupação natural e há uma preocupação emocional, a natural, a espiritual, a emocional, a física, a gente tem que dar atenção para isso, a gente tem que ter esse cuidado. Ter um cuidado maior. Ter um cuidado maior. Então, assim, o que é importante? É importante que nós façamos com que essa pessoa ela seja acolhida. A pessoa tem que ser acolhida. Ela não pode simplesmente ser levada comumente de qualquer forma, ou com essa ideia de que a pessoa está querendo chamar atenção, né, de que a pessoa não está sofrendo realmente, e que isso pode ser frescura ou algo do gênero. Não, a gente tem que considerar que há uma ação, há uma investida de Satanás, né, e também há essa questão da estrutura psíquica da pessoa que precisa também de um amparo. E aí, isso tem essa questão da visão transgeracional, justamente porque muito dentro do contexto intrafamiliar é comportamento que se repete, né? Então, esse contexto, por inúmeras vezes, pode fazer com que essa pessoa ela replique o comportamento, né, de geração em geração. Então, se um determinado indivíduo ele conviveu com um pai, uma mãe depressivo, ou depressivos, por exemplo, ele está desenvolvendo, né, ali um sentimento de desafeto, onde esses pais não conseguiram dar afeto para ele, não conseguiram dar o suporte emocional que ele poderia ter. Então, o que acontece? Essa pessoa, esse indivíduo, ele vai consequentemente entrar em um estado em que os prejuízos emocionais vão conduzir essa pessoa para a entrega, para a dor, para o sofrimento. E isso vai ocorrer por quê? Porque a pessoa ela se sente em vulnerabilidade. Porque ela não teve afeto daqueles que deveriam ser a representação máxima de amor e cuidado, né? Existe toda uma questão do vínculo emocional com os cuidadores, com o pai, com a mãe. Tem a simbiose que ocorre com a mãe. Então imagina um bebê, tá? Uma criança que não recebeu o afeto da mãe, não recebeu o cuidado da mãe. Ele vai desenvolver um sentimento de desvalor e vai ficar vulnerável emocionalmente. E aí, com isso, outros problemas vão ocorrer. Por quê? Porque se gerou uma predisposição para a depressão, para a ansiedade, e aí, então, consequentemente, se instaura também o suicídio. Até para que uma pessoa seja diagnosticada com transtorno depressivo maior, que é o diagnóstico técnico para a depressão, ela precisa ter nos critérios a ideação suicida. A pessoa tem que ter pensado em se matar. Então, assim, é algo bem complexo e que pode estar ligado não somente ao contexto atual da pessoa, mas como também pode estar vinculado ao seu histórico de vida, a sua infância, a sua adolescência, a sua casa, seus familiares. Uma certa vez uma pessoa me disse assim, eu não consigo entender, o fulano era um amigo dessa jovem, se matou, mas ela não era cristã, né? Ele se matou, eu não entendo porque ele tinha a esposa linda, os filhos lindos, tinha dinheiro, tinha tudo. A família perfeita. Por que ele fez isso? Aparentemente, assim, sem motivo algum para fazer aquilo. Porque como que nós vamos entender a subjetividade do ser? Não tem como. Há casos, inclusive, de pessoas que convivem com o ressentimento anos e anos e não falam para ninguém. Eu falo aqui porque não cito nomes, né? Mas eu atendo pessoas que me falam coisas que nunca conseguiram falar para aqueles que lhes prejudicaram. Um exemplo, pessoas que foram abusadas que nunca falaram para os seus abusadores. E nunca falou para ninguém. Nunca falou para ninguém. Ou seja, ressentiu aquilo, mas nunca disse assim, olha, eu preciso te perdoar pelo que tu fez para mim. E nunca comentaram com ninguém. Isso é muito difícil. Convivem, às vezes, ali, são pessoas casadas, aparentemente felizes, e como eu disse, o processo suicida, ele acontece, em grande parte, silenciosamente. Não é sempre, não é uma regra, mas acontece. Então, o que pode ser esses casos? Pessoas que estão carregando dores
emocionais que não conseguiram compartilhar com ninguém até aquele momento. Não conseguiram falar sobre suas dores. Porque o que uma pessoa ela quer? Ela quer ficar na sua zona de conforto. Quer ficar em paz. Eu falei hoje para uma pessoa, tu tá com uma ferida aberta. E uma ferida aberta, ela vai sempre, em um momento ou outro, te gerar dor. E aí eu perguntei pra pessoa, tu conhece o Mertiolate? Conheço. Já usou? Não. Então, assim, Mertiolate o que é? É um medicamento, né? Produtinho que tu coloca ali. Tu já usou Mertiolate? Já. Na época que ardia, né? Agora eu não sei se ainda arde, né? Dizem que não arde. Perdeu a graça, né? Porque bora tu botar aí. Mas quando tu colocava e acontecia o quê? Criava uma espuminha Não. e ardia. Ardia. Por que era? E o que acontecia? Mesmo com a dor, qual era a intenção de colocar Mertiolate? Ele ia secando, limpava e ia secando. Curar a ferida. Doía, mas curava. Tem e as pessoas dor. não querem passar pela dor da cura. Elas querem passar pela dor da entrega, da submissão ao sofrimento, ao invés de passar pela dor da cura. Porque às vezes sujeitam aquilo que elas estão sentindo. E não falam. Conseguem enfrentar. Não falam, não enfrentam. Tu sabe, irmão Jonathan, que eu passei pelo abuso, né? E eu só consegui liberar o perdão em uma virada de ano de 2018 para 2019. Eu fiquei em retiro dentro de casa, Deus falou comigo, eu fiquei em retiro. E foi quando eu consegui liberar o perdão para aqueles que tinham me feito mal. Porque até então eu não conseguia. Olha só, tem um comentário aqui do Oberdan. Aqui, ó. Não permitiu aqui. Tomava remédios, faixa preta, fui internado, mas hoje liberto pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Hoje, pela misericórdia de Deus, pregador da palavra de Deus, pelos médicos teria que ter antidepressivos pelo resto da vida. Mas dos médicos me libertou. 18 anos sem tomar, glória a Deus, sem tomar nenhum remédio, pois que habita em mim e me libertou. O Espírito Santo Glória de Deus, Deus é fiel. Glória a Deus. Amém. Glória Bênção, a Jesus. Deus cura. Esse é o caminho. Porque, assim, ó, a gente tem falado aqui, e é sempre bom refrisar. Uma doença de cunho emocional, um transtorno emocional, é uma doença como qualquer outra que precisa da cura de Deus. Exatamente. Ela precisa de uma cura divina. Então, assim como eu tenho um câncer, um diabetes, assim como uma pessoa cega pode ser curada, assim como uma pessoa com um problema endócrino, uma pessoa com tireoide, assim, essas questões que são mais físicas precisam de cura. Uma pessoa com depressão, com ansiedade, com transtorno borderline, com síndrome de burnout, uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, enfim, tantas e tantas, são mais de 450 doenças mentais, elas também precisam de uma cura divina. Então não é porque é uma doença de cunho emocional que não precisa de um milagre. É porque é falta de Deus somente. Não é exclusivamente falta de Deus. Pode haver um relacionamento com essa ausência de uma vida espiritual, obviamente, mas não é exclusivo. Claro que assim, quem não tem Jesus, é claro que é além de ser físico, também é espiritual. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas quando a pessoa está na igreja, que nem eu conheço pessoas que estão na igreja que têm problema de depressão, tomam medicação. E aí até teve uma irmã que eu estava conversando com ela, ela disse assim, Tainê, eu me sinto constrangida em tomar medicação. Eu disse, mas por quê? Se o teu médico receitou, tu tá jejuando, tu tá orando, tu tá buscando a Deus, na hora certa Deus vai te libertar. Amém. Não, tu não tá endemoniada porque tu tomou medicação. Porque as pessoas acham assim, eu tô endemoniada porque eu tô tomando remédio. Não, claro que não. E é interessante aqui, ó, eu quero interagir com o irmão Oberdan, eu não lhe conheço pessoalmente, não sei se o senhor congrega conosco, mas ele pontuou aqui que somente Jesus Cristo para libertar da depressão e opressão maligna. E eu preciso interagir com ele e fazer um questionamento aqui. Porque, assim como para ser curado da HIV, por exemplo, quem é o único hoje que pode curar do HIV? Jesus. É o único. Não tem outro meio. Perfeito. Então vamos pegar assim, ó, um caso de doença mental que só Jesus para curar, porque ela não tem cura pela medicina, é a esquizofrenia. Então, o esquizofrênico, ele não tem cura. É tratamento pro resto da vida. Só Jesus para curar. Agora, a depressão não. A depressão é curável. Irmão Alberto, a depressão, com tratamento terapêutico, ela é curável.
Ela pode ser curável com tratamento terapêutico, com um tratamento medicamentoso, a pessoa tomando diversos tipos de medicamento. A pessoa pode tomar um estalopram, a pessoa pode tomar aprazolam, a pessoa pode tomar cloridade de fluoxetina, a pessoa pode tomar... Enfim, tem outros vários medicamentos que são reguladores químicos que ajudam a pessoa nesse cuidado. Então, fazendo esse processo medicamentoso por um tempo, que não é necessário que a pessoa fique o resto da vida tomando remédio antidepressivo. Isso é uma ilusão de senso comum. A pessoa pode tomar. Eu inclusive, tive pacientes... Isso é uma coisa que eu não sabia. Sim. A depressão, ela é curável. A pessoa que teve depressão, ela tem predisposição para desenvolver ela depois, novamente. Mas ela é curável. Então, a pessoa pode, por exemplo, eu tive paciente que eu dei alta para paciente. Uma idosa de 58 anos que chegou depressiva, fazendo com 60 anos no Tainê. Fazendo terapia online comigo, pela internet. Maravilha, olha só. Entrou numa nova rotina, mudou sua vida, começou a mudar as coisas de dentro de casa, começou a caminhar, trocou o quarto de lugar, começou a sair mais de casa para passear, começou a Como faz filhos. Bem trocar os móveis de lugar, né? Não, incrível. Uma coisa, parece tão simples. Mas faz pra bem. ela fez. Aí ela tomou o medicamento, não estava conseguindo dormir, começou a tomar medicamento, irmã, vamos tomar o medicamento? Vamos. Começou a tomar. Sabe quanto tempo durou o tratamento de medicamento dela com ela? 30 dias. Ela tomava antidepressivo, com 60 anos. Não dormia de noite. Em 40 e poucos dias, que a gente ficou mais de 2 meses fazendo terapia, eu cheguei para ela e disse, olha, a senhora está de alta. Porque a senhora está curada da depressão. Glória a Deus. Sem remédio, sem nada. Claro que é uma serva de Deus também, a gente incluiu toda a questão espiritual junto nessa mudança de hábitos dela, no cotidiano, mas só para que a gente possa entender assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas que às vezes a gente cria, não porque a gente quer, não é porque a gente é ignorante, mas é porque a gente não tem conhecimento e pronto, não tem problema isso. Exatamente. E a gente está aqui para poder te ajudar Amém. A enxergar isso. Nós temos apenas mais 4 minutos. Glória a Deus, o nosso querido irmão Oberdan está concordando plenamente com o irmão. Glória a Deus, ainda bem que nós vamos ter uma parte 2. Amém. Se o irmão concordar, na próxima segunda-feira, então. Amém, Matainê. Glórias a Jesus. Então, agendado aí na próxima segunda-feira, nós teremos aí a parte 2 deste programa. Então, com certeza, eu creio que Deus fez grandes coisas hoje e certamente vai fazer na semana que vem. Então, na próxima segunda-feira também, nós temos aí mais 3 minutos. Não vai dar tempo de citar as participações, porque são muitas participações, graças a Deus. Você que conhece alguém que já tentou suicídio, ou que tem essa tendência, não esqueça de compartilhar esse link. Não esqueça, isso é muito importante. Aqui também nós temos muitas participações, inclusive do meu filho Lucas, que coisa linda, glória a Deus, o Luquinhas tá aí no chat, tá ouvindo aí o programa, glória a Deus, ele botou ali, ó, Lucas Col ali, ó, tá que amor, ô glória, o Lucas é uma bênção. E também meu esposo está aqui na audiência da programação, glória a Jesus, entre muitas outras participações aqui, inclusive solicitando aí a parte 2. Então na semana que vem nós vamos retornar a falar deste assunto e... Faltando aí 2 minutos, o irmão Jonathan Saraiva, deixa eu deixar isso aqui registrado. Ele é um dos dirigentes de uma das nossas congregações, né? Do Ministério Restauração, né, irmão Jonathan? E também é psicólogo formado, já está aí praticando a função, né? Glória a Deus, ajudando muitas pessoas, né, irmão Jonathan? A gente só ouve os testemunhos, né? Pra glória de Deus. A gente não fica falando para ele, para não, né? Não, é a glória de Deus. Tudo para Jesus, né? Amém. Então, ficou aí no chat o telefone do irmão Jonathan. Você pode pedir ajuda aí. Entre em contato com ele. Tem um precinho bem especial para quem é membro da igreja e crente. Aqui, uma irmã colocou aqui no chat. Meu esposo fala que vai ter que colocar rodas nos móveis de casa. Estou sempre mudando tudo de lugar. A irmã Adriana, lá de Cabreúva, São Paulo. Isso aí. Não, Adriana Costa. É, lá de Cabreúva. É? Uhum. Ah, olha só. Então, mas faz muito bem trocar os móveis de lugar, eu acho, pelo menos, né? Mas tudo bem, vamos orar, né, neste momento. Pode orar, então. Amém. Pelos que estiveram aqui conosco. Amém. E pelos que vão estar na semana que vem. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos neste momento por cada irmão que participou desta programação, que esteve aqui conosco e foi edificado, aqueles que apenas
passaram e foram edificados com algum ponto, aqueles que desde o início estiveram aqui participando, aprendendo. Eu sei que o Senhor vai usar eles como instrumentos para replicar esse tema tão importante, Senhor, que nós precisamos falar. Eu oro por a vida daqueles que vão participar ainda, por aqueles que vão assistir o programa que vai ficar gravado no canal, por aqueles que vão participar na semana que vem, na parte 2. Eu oro, Senhor, pela vida daqueles que estão hoje enfrentando problemas emocionais e que precisam, Senhor, da Tua cura. Que o Senhor venha com o Teu poder e intervenha nessa pessoa que está pensando em tirar sua vida. Nós sabemos que o processo, Senhor, ele é gradativo, mas que o sofrimento que essas pessoas passam é intenso, é terrível, é complexo, e por isso nós oramos para que a Tua mão esteja estendida, para que o Senhor cure, para que o Senhor faça milagres e o Teu nome seja glorificado, Pai. Te adoramos por este trabalho, por este departamento do Ombro Amigo, que tem sim, Senhor, restaurado vidas e muito ainda nos espera neste trabalho que o Senhor tem honrado e que o Senhor tem usado como um instrumento para alcançar dependentes químicos e seus familiares. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa a vida da Tua serva Matainê, continua dirigindo ela. Abençoa, Senhor, toda a equipe aqui da Sonoplastia que estão sempre trabalhando, Senhor, na rádio, no canal. Glorifica Teu nome através de toda essa estrutura e que muitas almas possam ser alcançadas para a Tua glória e para o crescimento do Teu reino nessa terra. Amém. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Amém. Sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.